A paz do Senhor, a todos ouvintes, você que está me assistindo via Facebook, via YouTube, que você também possa me ajudar a compartilhar essa mensagem de Deus para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu quero te convidar, você que pode, você que tem o seu exemplar bíblico, para abrir comigo no livro de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 10 em diante. O livro de Atos, capítulo 9, versículo 10 em diante, fala uma história muito linda. Vamos entender um pouco dentro da palavra de Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu quero me apresentar, depois da leitura bíblica. Sou o pastor Sidney, da igreja Vida Nova em Cristo, e estou aqui no Momento Vida Nova, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Aqui no texto a qual nós lemos, no livro de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 10 em diante, narrando uma história aonde aconteceu algo extraordinário, a vida de um homem chamado Ananias, aonde o Senhor, em visão, ele deu a ele uma ordem, deu a ele um propósito. Nós bem entendemos sobre o chamado, e a Bíblia vai dizer sobre chamado, que chamado, nós não podemos escolher o chamado, mas nós devemos aceitar o chamado, porque o chamado de Deus na nossa vida, ele arde em nosso coração. Você, obreiro, você, membro, você que ainda é simpatizante do Evangelho e tem desejo de conhecer a palavra de Deus e os seus conceitos, e até mesmo ser um pregador, ou ser como alguém que teve uma história marcante pela palavra de Deus. Eu te dou um conselho: aceite o seu chamado, seja ele o chamado que for, aceite. Você que sabe tocar instrumento, você que canta, você que domina a palavra, você que maneja bem a palavra, continue, mas não desista dos seus projetos, não desista daquilo que você ainda almeja, mas lembra que o chamado de Deus na nossa vida, ele vem em primeiro lugar. Aqui o Senhor fala com Ananias, de um homem chamado Saulo de Tarso, e esse homem era conhecido, e o chamado de Deus na vida de Ananias era um chamado profético. Então Ananias, você vai ver a história de Ananias, é uma história que ele aparece pouco na Bíblia, mas você vai ver que quando ele aparece aqui porque Deus assim falou com ele próprio em visão. Agora nós vemos que a sua missão era ir à rua chamada Direita, procurar um homem chamado Saulo que estava orando, e ele foi conversar com Deus. Ele dialogou com Deus dizendo: Senhor, mas não é deste homem que nós ouvimos falar muito ao teu respeito, muito mal, porque, modéstia à parte, Saulo fazia parte de um grupo que era perseguidor do Evangelho, era perseguidor dos cristãos, perseguidor de Cristo, a ponto de nós entender
que Estevão foi morto, apedrejado e caiu aos pés de Saulo. Mas neste momento, não sabia Ananias que o Senhor já tinha tido encontro com Saulo. E a Bíblia diz que quando o Senhor tem um encontro com uma pessoa, a vida daquela pessoa muda. No caminho de Damasco, o Senhor encontrou com Saulo, mas Ananias recebe a palavra de Deus, e a palavra era esta: não tinha volta, não tinha como ele retroceder ou passar a autonomia desta palavra para terceiros. A obra de Deus é desta forma. O nosso chamado, aquilo que Deus deu para o pastor Sidney fazer, não tem como eu passar para outra pessoa fazer. Eu sei que se eu não quiser fazer, Deus levanta outro para colocar no meu lugar e vai fazer o que eu deixei de fazer e ainda obras maiores. Mas o certo é que Deus chama pessoas específicas. Quem aqui não vai lembrar que estava Davi lá no campo cuidando das ovelhas, e estavam os seus irmãos e também o rei Saul e o gigante Golias gritando, afrontando o povo de Deus, e não havia um homem capaz de lutar com aquele gigante. Mas quando Davi se apresenta, ele logo se apresenta e se oferece a lutar. Isso é chamado. Davi foi chamado e levantado também para derrubar gigantes, porque eu sei que muitas das vezes o Senhor nos chama para coisas tão grandes que até os nossos próprios irmãos, eles vão duvidar. Eles não vão aceitar o nosso chamado, ou seja, o chamado de Deus na nossa vida. Mas eu também sei que, além de eu cumprir o chamado de Deus, eu tenho que me preparar para o chamado de Deus. E esse homem chamado Ananias já estava pronto, já estava preparado, já estava orando, mas mesmo assim, o medo, a incerteza bateu no seu coração no momento daquela visão. Ele ainda pergunta: Senhor, mas não é este? Eu quero dizer para você, o seu chamado, a sua missão, ainda que venha ser árdua, venha ser duvidosa, venha te trazer medo, te trazer talvez dúvida, mas acredite na obra que Deus tem na tua vida. Acredite no projeto de Deus para com você e para com a sua família. Então Ananias vai, e quando ele chega lá, ele encontra Saulo ali orando, e quando ele coloca as mãos, aquele homem volta a enxergar. O mais lindo dessa mensagem é que o Senhor fala com Ananias: este é para mim um vaso escolhido. Talvez eu estou pregando aqui e do outro lado tem um vaso escolhido, que precisa ser achado, precisa ser encontrado. E eu venho aqui como pastor, como missionário, como um cooperador, enviando essa mensagem de Deus para você. Você também é um vaso escolhido. Você também é um vaso escolhido para levar as boas novas, para glorificar o nome do Senhor, para dar testemunho da obra salvífica de Cristo, porque mesmo que outrora a sua vida foi uma vida de ilusão, uma vida de mentira, de engano, foi uma vida onde você cometeu algo terríveis, que até mesmo os seus próprios irmãos vão duvidar, mas o Senhor, Ele também conta com você. Se você quiser, tenha um encontro com Cristo, Ele muda a tua história, Ele muda a tua vida e pode fazer de você um vaso escolhido para levar o nome do Senhor. Mas lembrando que não é porque somos vaso escolhido, não é porque temos um chamado que nós também não vamos sofrer. Aqui o Senhor disse a Ananias o quanto Saulo haveria de padecer pelo nome do Senhor. Eu bem sei que quando eu venho padecer pelo nome do Senhor, eu me sinto honrado, porque eu sei que a minha luta, a minha batalha, a minha dor, o sofrimento, o cansaço, até mesmo a angústia não pode me cercar, porque a Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista também diz que na palavra do Senhor está escrito que aquele que leva a preciosidade
preciosa semente, gemendo, chorando, com certeza voltará consigo trazendo os seus molhos. Então a palavra de Deus vai nos trazer algumas cicatrizes, mas que essas cicatrizes sejam realmente marcas do Evangelho na nossa vida. Eu quero carregar comigo as marcas de Cristo. Bem sei eu que o Senhor suportou toda dor, toda aflição, toda angústia, para que hoje eu pudesse estar aqui pregando a palavra do Senhor. Os anjos gostariam de estar aqui no nosso lugar, mas o Senhor não permitiu que eles estivessem aqui pregando, mas levantou eu, levantou você e vai levantar você que está aí do outro lado também para pregar a palavra do Senhor. Não deixe de compartilhar essa mensagem, não deixe de ler a palavra de Deus, não fique apenas com a palavra do pastor Sidney, mas que o Senhor possa falar ao seu coração. Bem sei eu que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, e nesse dia você está tendo um renovo de Deus sobre a tua vida. Eu quero convidar você que está aqui na cidade de Barra de São Francisco, eu quero convidar você, morador de Barra de São Francisco, estado do Espírito Santo, você que conhece a Igreja Vida Nova em Cristo, a qual nós fazemos parte. Eu sou o pastor Sidney, eu fico ali na sede, congregação sede, na Vila Vicente, na rua Alexandre Pereira Gomes, o número 89. Estamos ali para te receber, faça-nos uma visita. Mas também te convido, você morador da Vila Luciene, lá na rua Hamilton Cipreste, nós temos também uma congregação onde os pastores estão ali com todo amor e carinho para te receber, para também orar por você, impor as mãos sobre a tua vida e tirar todas as escamas. Também ali no bairro Colina, na pessoa do pastor Onésimo, lá na Igreja Vida Nova em Cristo, no bairro Colina, ali aquela rua descendo para o bairro Nova Barra. Não fique em casa, visite uma das nossas congregações, faça parte de um povo que vai morar no céu. Vem para a Vida Nova e que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Mas você que está longe, você que não tem acesso a uma das nossas congregações, eu te convido, vá a uma igreja onde se pregue a palavra de Deus, procure um pastor e aceite a Jesus como Salvador da tua vida. E um abraço em nome de Jesus a você, meu irmão, que vai me ajudar a compartilhar essa mensagem.